Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu decidi não fazer uma resenha tradicional dessas que eu faço normalmente, tanto lá no blog quanto aqui no canal. Eu decidi dar alguns motivos para ler o livro Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Esse livro, ele se tornou um título muito especial pra mim por vários motivos que eu vou falar ao longo do vídeo. Quem acompanha o blog há algum tempo já deve ter visto várias resenhas que eu já escrevi dos livros da Jojo Moyes. E algumas das resenhas que eu já escrevi foram dos livros 1 mais 1, Nada Mais a Perder, O Navio das Noivas, A Última Carta de Amor, Baía da Esperança e Paris para Um. Ou seja, a autora é sempre muito presente lá no blog e eu fico muito feliz quando a Intrínseca lança um livro dela, porque eu sei que eu vou adorar, eu sei que vai ser uma experiência diferente. E esse livro aqui, pra mim, é de longe o meu favorito da autora. O Caminho para a Liberdade superou as minhas expectativas e eu acho que foi uma ótima escolha para a comemoração de 1 ano do Intrínsecos. E se você tem alguma dúvida ou se ainda não sabe se quer ler ou não quer ler Um Caminho para a Liberdade, nesse vídeo eu vou te dar 7 motivos para te convencer a ler Um Caminho para a Liberdade e te mostrar como é que esse livro é incrível. Antes de começar a falar do livro, já deixa o curtir aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, isso me ajuda muito. E se até o final do vídeo eu te convencer a ler o livro e a comprar o livro, por favor, compre usando o meu link da Amazon. Eu vou deixar aqui na descrição o link, vocês não pagam nada mais por isso e eu ainda ganho uma comissão que ajuda bastante a manter tanto o blog quanto o canal. E eu ainda tenho um cupom de desconto para passar para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição também, eu vou comentar no final do vídeo, mas vamos logo falar sobre esse livro e por que ele é tão maravilhoso. O primeiro motivo para você ler Um Caminho para a Liberdade é que é um livro que fala sobre livros. Ele é uma história de ficção. Ele conta a história de um grupo de mulheres que se tornam bibliotecárias no interior do Kentucky, que começa a trabalhar no projeto de uma biblioteca itinerária a cavalo. É uma cidade bem no interior do Kentucky e ela ainda é bem tradicional, bem conservadora, então várias pessoas lá não sabem ler, ou quando leem, elas só leem a Bíblia e elas veem com maus olhos pessoas, principalmente mulheres, que querem procurar uma educação, que querem ler, que procuram nos livros algumas histórias ou conhecimento. Então elas já encaram esse cenário meio inóspito, mas elas decidem levar adiante esse projeto e elas vão, cada uma com uma rota definida, montam no cavalo e levam o livro para os habitantes dessa cidade. Então elas levam desde histórias de ficção, como alguns clássicos, incluindo Charles Dickens ou o Mulherzinhas, até revistas femininas, revistas masculinas, alguns livros de não ficção também. Enfim, o objetivo mesmo é levar a literatura e fornecer de graça alguns livros que eles emprestam para esses moradores, depois elas buscam e vão fazendo um rodízio, bem uma troca, quase que um clube do livro mesmo. E acho que o ponto mais alto desse livro, por isso que eu já vou começar com o primeiro motivo, é que ele fala sobre o poder da literatura, o poder dos livros de moldar o pensamento, de expandir horizontes, de abrir os olhos, de abrir a cabeça das pessoas, seja por meio da não ficção, então livros mais técnicos ou livros que vão trazer algum tipo de conhecimento sobre o mundo, sobre atualidades, até livros de ficção que vão tirar aquelas pessoas de momentos difíceis, que vão tirar aquelas pessoas do lugar que elas ocupam, às vezes é um lugar de opressão, às vezes é um lugar de medo, de ignorância. Então mostra como que um livro colocado nas mãos de uma pessoa pode mudar a vida inteira dela. Logo que eu descobri sobre o que o livro se tratava, eu já fiquei encantada, porque é justamente o que eu, por exemplo, tento fazer, seja com o blog, seja pelo canal, é indicar livros, mostrar como que os livros mudaram minha vida, como que eles podem mudar a vida de outras pessoas e mostrar como existe sim um livro para cada pessoa, como cada pessoa vai encontrar algum livro que ela vai gostar, ela só precisa ter a oportunidade certa, ela só precisa encontrar a história certa. Então, além de todos os méritos da história, a Jojo Moyes, ela escreveu um livro que é uma homenagem à literatura, que é uma homenagem aos livros, e eu achei isso simplesmente incrível, e ela faz isso de um jeito tão delicado, tão sutil e tão poderoso ao mesmo tempo, que é simplesmente apaixonante. O segundo motivo para você ler Um Caminho para a Liberdade é que o livro fala de empoderamento e principalmente empoderamento feminino e empoderamento por meio dos livros.
Então, o livro, ele conta a história dessas mulheres com foco em duas protagonistas, que é a Alice e a Marjorie, que tem histórias completamente diferentes. A Alice, ela é uma mulher inglesa que se casou com um americano, então ela vai da Inglaterra para morar no interior do Kentucky, que já é um lugar completamente diferente de tudo que ela estava acostumada, e ela se vê presa num casamento que ela descobre que não é o conto de fadas que ela esperava, com um homem que ela se descobre não tão apaixonada quanto ela achava que estaria ou quanto ela achava que seria, e uma família extremamente repressora, com o sogro dela morando debaixo do teto deles e sendo extremamente conservador nas ideias e nos comportamentos e limitando ela a fazer várias coisas. E a Marjorie, que é uma mulher vista como masculinizada porque ela foge dos conceitos de feminilidade daquela época, porque ela não é o tipo de mulher que se encaixa nos padrões dos bons costumes e da boa moral. E ela vive um relacionamento, e é um relacionamento muito legal de ler, porque ela é apaixonada por esse cara e eles são muito fofinhos juntos, é um relacionamento bem legal. E ela se recusa a casar com ele, porque ela não quer ser uma mulher presa, e ainda mais naquela época, no período pós-depressão, que ainda tinha muito essa questão da repressão da mulher, e que a mulher, assim que ela se casava, ela era praticamente submissa ao marido de todas as formas possíveis. Então são duas mulheres completamente diferentes que acabam se encontrando para apoiar essa causa, para apoiar essa biblioteca itinerante a cavalo, e elas se descobrem muito amigas, e elas descobrem por meio do livro e por essa comunhão, por essa união, elas começam a se empoderar, seja de como elas se reconhecem, de que tipo de mulheres elas acreditam que sejam, elas se descobrem ser, até a questão do conhecimento mesmo da própria Alice, que ela começa a abrir um pouco a cabeça e ver que aquela realidade que ela está inserida não é certa, e que ela tem sim poder de escolha, e que ela pode sim escolher um outro destino para ela, uma outra vida. E as outras mulheres coadjuvantes também, por meio dos livros, por meio da literatura e por meio desse projeto da biblioteca, elas começam a se empoderar, elas começam a se unir, e elas começam a bater o pé para o que elas acreditam, elas começam a lutar pelos ideais delas, e elas começam a contagiar outras pessoas, e principalmente outras mulheres daquele lugar, que caso contrário, se não fosse por aquela biblioteca, talvez elas demorariam muitos anos para conseguir ter ciência da situação e ter ciência de novas possibilidades e perspectivas para a vida delas mesmas. Aí isso me leva ao terceiro motivo para você ler Um Caminho para a Liberdade, que é sororidade. O livro fala basicamente da união dessas mulheres em prol de levar a literatura, de levar os livros para o maior número de pessoas possíveis. Então essas mulheres que não tinham nada a ver umas com as outras, elas acabam se unindo e elas se descobrem melhores amigas, elas se descobrem irmãs. É muito legal você ver que elas encontram força nelas mesmas, não é nos homens das vidas delas, é na outra. Então é um livro muito delicado nesse sentido de mostrar as nuances do relacionamento entre essas mulheres que se encontram umas nas outras, e muito poderoso de mostrar o que a união dessas mulheres, o que a união de mulheres pode fazer, pode conquistar. E aí eu vou pegar o gancho e falar do quarto motivo para você ler Um Caminho para a Liberdade, que são as protagonistas, são as personagens. Cada uma tem uma personalidade completamente diferente. Então dessas bibliotecárias tem a Alice, igual eu falei, e a Marjorie, mas também tem a Izzy, que é uma menina que ela vem de uma família de pais ricos, mas ela sofre com um problema, que ela tem uma perna mais curta que a outra, então ela sempre sofreu muita violência, muitos insultos por parte das outras pessoas que debochavam dela de várias formas diferentes, e ela acabou que virou uma mulher muito retraída por isso. Também tem a Sofia, que ela é uma mulher negra no período pós-depressão no interior do Kentucky, nos Estados Unidos, então ela ainda sofre muito com racismo, ainda existe muita segregação racial, então o fato dela trabalhar na biblioteca, querer ajudar, já gera um burburinho, já gera uma onda de ignorância, de preconceito naquela cidade, com ela inclusive não podendo fazer as rotas a cavalo, ficando submetida apenas na questão de organização e burocracia mesmo da biblioteca. Então a Jojo Moyes, ela consegue trazer para um livro protagonistas completamente diferentes, com histórias diferentes, com vontades diferentes, personalidades muito diferentes, e ela consegue fazer essa dinâmica funcionar de um jeito incrível. É extremamente natural, mesmo quando elas brigam entre si, mesmo quando elas descobrem coisas em comuns, quando elas ajudam a realizar o sonho uma da outra. E é um daqueles livros que você se sente tão envolvida com os personagens que você realmente acredita que eles são reais, que essas mulheres existem, você quer ser amiga delas, você quer participar desse projeto,
projeto, você quer participar dessa dinâmica. Então a Jojo Moyes, ela era jornalista, então dá pra ver muito essa questão de tentar contar uma história, de tentar passar a história daquelas pessoas, e ela consegue fazer isso muito bem com essas protagonistas. O quinto motivo para você ler Um Caminho para a Liberdade tem a ver com a masculinidade. A Jojo Moyes, ela consegue mostrar, por meio de vários personagens coadjuvantes, como existem diversas formas de masculinidade e como que os personagens homens das histórias de ficção não precisam aparecer como príncipes encantados para a mulher conseguir ter um desenvolvimento de alguma forma ou para a mulher conseguir se salvar. Ela consegue mostrar personagens masculinos, principalmente dois que são mais recorrentes, de forma a apenas complementar a história dessas protagonistas, que a história é delas, não é deles. O sexto motivo para você ler Um Caminho para a Liberdade é que o livro trata de assuntos atemporais. O livro ele se passa no período pós-depressão, então no começo do século passado, no interior do Kentucky, nos Estados Unidos, em uma comunidade pequena, envolta muito ainda da questão da religião, com o padre muitas vezes tendo o papel de mediador, de conciliador, com uma pessoa como se fosse um fazendeiro ou um empresário muito imponente naquele lugar, pessoas que não tiveram acesso à educação, que são facilmente influenciadas, e principalmente tem um fator também da repressão, do patriarcado e da misoginia, sem falar do preconceito racial. E são temas que a gente pode achar que são muito distantes, mas na verdade a gente vê aí todo dia que são temas extremamente recorrentes. A gente consegue ver que as coisas não mudaram tanto assim. Então é interessante quando a gente é puxado para um lugar diferente no tempo e consegue ver tanta familiaridade. Acho que talvez seja uma forma de tentar pensar em mudanças, em tentar pensar em sair do lugar, já que parece que a gente está no mesmo lugar há muito tempo. E o sétimo e último motivo para você ler Um Caminho para a Liberdade é que o livro foi escrito pela Jojo Moyes. E por que eu coloco isso como motivo? Porque além de todos os livros que eu já falei aqui, que eu já escrevi resenha e que ela é uma autora incrível, como eu falei, a Jojo Moyes, ela era jornalista antes dela largar tudo para virar escritora, então dá pra ver muito bem essa vontade de contar histórias, essa habilidade de fazer os personagens se tornarem reais, dessas pessoas se tornarem realmente pessoas que a gente se identifica, que a gente consegue se ver ali, e a descrição de cenários dela é linda. Eu percebi muito isso no livro Navio das Noivas e ficou ainda mais forte em Um Caminho para a Liberdade. Parece que ela vai se encontrando cada vez mais e vai ficando cada vez mais apaixonante nas histórias, na escrita, nos personagens. E a Jojo Moyes, ela se tornou uma das minhas autoras favoritas. Cada vez que eu pego uma história dela, eu consigo entender por que ela tá sendo cada vez mais aclamada. E Um Caminho para a Liberdade mostra isso muito bem. E eu acho que Um Caminho para a Liberdade marca um ano do Intrínsecos da melhor forma possível. E eu recomendo muito, muito mesmo a leitura. É um livro muito rápido de ler. Ele não é um livro muito pequeno, ele tem 360 e poucas páginas, mas é um livro que você vai devorar. Você não vai conseguir parar de ler, você vai ficar imerso naquela história, naqueles personagens. E eu espero que eu tenha conseguido te convencer a ler Um Caminho para a Liberdade. Como eu falei, o livro tá chegando aí nas livrarias. E se você foi convencido, se eu conseguir fazer você ficar com muita vontade de ler o livro, o link da Amazon tá aqui embaixo, se você quiser comprar e me ajudar com uma comissão. E tem cupom de desconto de 10% no livro. Eu vou deixar aqui na descrição também para vocês copiarem e colarem. Mas o código é JOJO10, 10 em numeral. E vocês conseguem 10% de desconto na compra do livro lá pela Amazon. Então, além de conseguir um livro incrível, vocês ainda vão conseguir um desconto bem legal e mais um título maravilhoso para sua coleção. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse formato de motivos para ler, deixa aqui nos comentários, por favor, porque eu posso fazer isso com outros livros. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!